Eu vou dar uma recapitulada, viu, aqui no assunto que nós estamos falando. E os irmãos viram na semana passada que é uma palavra bem técnica, bem uma aula mesmo, bem um estudo bíblico, né? Minha intenção com esta ministração, para você que já sabe disso, já entende assim, apenas para confirmar, né? Para abençoar seu coração, confirmando o seu entendimento. Minha intenção, quando eu preparei essa mensagem mudou muito a minha maneira de enxergar, a minha relação com Deus na vida, sabe? Esse entendimento, né, aqui está estabelecido num esboço, mas é claro que eu não vou dar conta de falar para você quanto que esse entendimento é importante, dessa transição de como é o Velho Testamento, como é o culto a Deus, a espiritualidade do Velho Testamento, que é uma fase infantil. Lembra quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas? Ele fala que a criança, enquanto ela é menor, ela está debaixo de tutores, de cuidadores. Mas quando vem a plenitude do tempo, essa criança, ela amadurece. E o Paulo, ele está fazendo uma comparação, que os irmãos da velha aliança eram irmãos infantis. E os irmãos da nova aliança são irmãos maduros. Por quê? Porque a maturidade é o resplendor, é o esplendor do ser humano. Quando nós chegamos na maturidade, nós chegamos no nosso máximo, não é verdade? Quando nós estamos na plenitude do que é ser um ser humano. Enquanto nós somos infantis, crianças, a gente precisa de leis, de normas. Hora de acordar, precisa da mãe acordar a gente, precisa de pôr a gente na hora para dormir, porque senão a gente vive assim, ó, destrambelhado, né? Não tem hora para nada. Come qualquer coisa, come só doce, só quer brincar. Mas então a criança precisa de normas, de leis, porque elas não têm entendimento. A lei é de fora para dentro. É do outro para mim. Eu preciso que alguém me guie, me oriente. Isso é coisa infantil. O adulto não precisa dessas normas. Seu pai não chega lá, 6 da manhã, te ligando. E aí, Alessandro, escovou os dentes, meu filho? Vai fazer compra? Vai comprar balinha não, viu? Compra arroz, feijão. Não precisa. Por quê? Porque o Alessandro agora é um homem adulto. Está fazendo o que o pai dele fazia. Ele atingiu a maturidade. Ele agora dá conta de se conduzir. Agora a lei não está mais de fora para dentro. Está de dentro para fora. Por isso que os profetas diziam que Deus ia dar uma nova aliança. E essa nova aliança, a lei de Deus, não estaria gravada na pedra, mas no coração, de dentro para fora. E então essa transição, ela é muito importante. Por quê? Porque se a gente vier aqui para a nova aliança com a cabeça, com o entendimento infantil, a gente vai ter conflitos do lugar, do ambiente. Por isso Paulo fala assim, quando eu era criança. Paulo não está falando de uma criancice, no sentido de imaturidade só. Paulo está falando sobre quando ele era do regime da lei. Ele agia como alguém dessa lei, ele pensava como alguém dessa lei, ele agia como alguém dessa lei, mas agora ele desistiu das coisas próprias de criança, porque agora ele está sendo instruído por uma nova percepção. Não é uma percepção diferente, é uma percepção amadurecida. Quem aqui gosta de goiaba? Você gosta de goiaba quando ela está verdinha, acabou o brotinho, ou quando ela está... Eu gosto quando ela está de vezinha, né? Quando ela está madura, não é isso? Ora, mas essa goiaba madura era essa goiabinha verdinha. Deus não está mudando
mudando as coisas. Deus está ampliando, chegando, levando-nos à sua maturidade, ao seu resplendor, à sua plenitude. Todas essas criancinhas que vieram aqui são seres humanos, igual a mim e a você. Tudo que você tem, eles têm também. O que falta a eles? Tempo para a maturidade. Então, nós precisamos de guiar os nossos filhos para a maturidade. Então, essa palavra é para mostrar para os irmãos, timidamente aqui, como eu estou fazendo, a importância dessa transição. Jesus disse que não tem como você pegar o vinho novo, que é a mensagem da nova aliança, a cabeça da nova aliança, e colocar ela em odres velhos. Precisa ser vinho novo em odres novo, porque se você pegar o evangelho e colocar na cabeça do Nicodemos, vai explodir o Nicodemos. O Nicodemos tem que nascer de novo. Por isso o pessoal não entendia a atitude de Jesus, do que ele estava fazendo. E Paulo, ele escreve um livro inteiro para falar sobre essa relação da velha e da nova aliança, que é o livro de Gálatas. E o livro de Hebreus também foi escrito para mostrar a plenitude de quem é Jesus, da supremacia de Jesus e do que ele representa em relação às coisas da velha aliança. E aí eu disse para os irmãos na semana passada que a espiritualidade dos irmãos do Velho Testamento, eles estavam estabelecidos em 4 pilares, a saber, o sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício. Vou dizer, vocês repitam depois de mim, tá bom? O sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício. Vamos dizer mais uma vez até decorar? O sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício. Mais uma vez? Essas 4 coisas, elas podem resumir a espiritualidade do povo de Israel. Como é que nós cultuávamos, como é que nós servíamos a Deus? Esses 4 pilares, sobre esses 4 pilares, estava sustentando toda a espiritualidade do povo. Eles tinham um dia especial, o sábado. Eles tinham um lugar especial, o templo. Eles tinham uma pessoa ungida especial, o sacerdote. E eles tinham o culto, os sacrifícios. Então, essa é a estrutura do Velho Testamento. Eu li para vocês aqui na semana passada os textos. Eu já não vou fazê-lo, porque eu não vou pregar de novo aquela mesma mensagem. Então, veja bem. Jesus, várias vezes, ele é discriminado, exortado, rejeitado, porque ele fazia coisas no sábado. O sábado era uma estrutura muito forte na mente dos judeus. O templo, lá em Jerusalém, né? O texto que nós estamos lendo, vamos ler o texto, né? Até esqueci de ler o texto aqui com os irmãos, vamos ler o texto que está em João 4, né? João 4, que é o texto lá da mulher samaritana. Nós estamos partindo aqui deste lugar. João 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Queria que vocês lessem essa última expressão, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vamos dizer? Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Será que Jesus está falando que é proibido adorar a Deus em Jerusalém? Não pode adorar a Deus em Jerusalém? Não, Jesus está dizendo de uma estrutura.
Eles estão conversando sobre uma doutrina. Eles estão conversando sobre uma lei. Levítico. Tudo está estabelecido assim. Em estruturando o sacerdote, os levitas, o templo, não é que tinha o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, depois veio o templo de Herodes, mas tinha o templo, tinha os sacrifícios. Por exemplo, Jesus nasceu. Então, Maria e José deveriam levar os sacrifícios para o templo, para o sacerdote oferecer o sacrifício a Deus. Quando Jesus cura o leproso, ele diz assim, agora vai lá no templo. Onde é o templo? Onde fica o templo, irmãos? Em Jerusalém. Onde fica o templo? Em Jerusalém. E quem está lá em Jerusalém? O templo, o sacerdote fazendo os sacrifícios. Então ele deveria levar as ofertas lá no templo para o sacerdote oferecer os sacrifícios. Esta é a estrutura dos irmãos da velha aliança. O que acontece é que nós, quase que hegemonicamente falando, na sua totalidade, nós não transicionamos a nossa mente, o nosso entendimento para a nova aliança. E nós, então, construímos uma espiritualidade velho-testamentária. Por exemplo, nós chamamos os irmãos que tocam aqui de quê? Levitas. Levitas faz parte do Novo ou do Velho Testamento? Se você já viu Paulo chamar alguém de levita, os irmãos, os levitas aí de Jerusalém, os irmãos levitas aí de Antioquia, os irmãos aí, avisa aí os levitas que congregam aí na igreja de Éfeso, não tem essa expressão levita, a não ser quando vai designar alguém que esse irmão aí era levita, assim, mas você não vê esse ensino levita. Você não vê assim os irmãos, assim, quando vocês reunirem lá no templo, vocês veem os irmãos falar, a igreja que se reúne na casa da irmã. A linguagem mudou. Mas qual é a nossa linguagem, quase que do Velho Testamento? Nós chamamos esse prédio aqui de casa do Senhor, esse palco aqui de altar do Senhor, o pastor, o sacerdote do Senhor. Nós chamamos as nossas canções de culto ao Senhor, e nós chamamos o domingo de o dia do Senhor. Essa é a estrutura do Velho Testamento. Onde vai ser o ensaio? Lá na igreja. Onde é a igreja? Aí a gente dá o endereço do nosso prédio. Porque a nossa mente ainda pensa que essa estrutura toda é lá do Velho Testamento. E aí eu quero mostrar para vocês como é que o Novo Testamento lê estas figuras, estas estruturas no Novo Testamento. Eu vou começar, por exemplo, aqui, Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Romanos 14, versículos 5 e 6. A estrutura. Põe lá o tópico aí. Volta lá. Volta um pouquinho na que você estava. Isso. A estrutura espiritual no Novo Testamento. Isto. Agora vamos lá. Romanos 14, 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que está acontecendo aqui é que o nosso irmão Paulo está tendo dificuldade, os irmãos lá de Roma, né, os cristãos de Roma, está tendo dificuldade de transicionar. Chegou os discípulos novos da nova aliança e falaram, não tem mais sábado. E os irmãos da velha aliança falaram, não tem sábado, nós precisamos de guardar esses dias, as comidas, não podemos comer qualquer coisa. Ambos estão fazendo para Deus, mas ainda está muito infantil. E Paulo quer a comunhão. Mas nós sabemos que não há mais distinção de dia e dia.
todos os dias é dia do Senhor. Não mais o sábado, mas segunda é do Senhor, terça é do Senhor, quarta é do Senhor, quinta é do Senhor, sexta é do Senhor, sábado é do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor. Não temos mais um dia para a celebração. Não temos mais um dia para sacrifícios. Não temos um dia do culto. Agora são todos os dias. Todo dia é dia. Não tem a música? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Não tem a música infantil assim? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Agora a nossa mente mudou. Não é sábado e nem é domingo, é todo dia. Todo dia, não é domingo, não é. O dia do Senhor que a Bíblia fala que é o domingo, é o dia da ressurreição de Jesus. Mas a Bíblia não está querendo dizer que segunda-feira não seja do Senhor. Que terça-feira não é do Senhor. Que quarta-feira não é do Senhor. Todos os dias agora é consagrado, não mais um dia específico. Porque o sábado é para nós um símbolo do que Jesus é para nós. Colossenses 2:16. Colossenses 2:16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou por causa de festa, ou lua nova, ou sábados. Volte aí, só um pouquinho. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Você acha que Paulo está falando sobre gastronomia? Será que Paulo está falando assim, olha, não deixa ninguém julgar você porque você gosta de cebola, ou você gosta de pepino? Você acha que Paulo está falando disso? Paulo está falando de coisas ligadas às cerimônias, às leis voltadas a essas coisas que podia e não podia comer, relacionada ao tempo da lei. Lembra quando Deus deu uma visão para Pedro, num lençol que tinha todo tipo de animais imundos? Lembra lá em Atos? Quem lembra dessa passagem? Então, aí ele viu o lençol cheio de animais lá imundos para a lei. E aí Deus disse assim, Pedro, mata e come. É o jejum que eu gosto. Não tem um jejum de Daniel? Eu gosto do jejum do Pedro. Mata e come. E aí, os irmãos não acharam graça, eu achei. Mas olha só. O Pedro falou, nunca, Senhor, jamais coisa comum ou imunda eu comi. E Deus fala, não considere tu imundo e comum o que Deus santificou, pode comer. Mas Pedro ainda estava ali preocupado com a comida certa. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que tinha comida certa para o culto a Deus. Agora Jesus está dizendo, não, agora tudo que você comer, tudo que você beber, o que você fizer, você não precisa mais se preocupar, porque agora tudo é consagrado. Não considere comum e imundo aquilo que Deus consagrou. E o que Deus consagrou para ele? Comida. Não é? Então, vamos continuar lendo? Volta lá o versículo, por favor. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, o dia de festa. Essa festa aí não é assim a festa do seu aniversário, não é essa festa que você está falando aí. São as festas cerimoniais que havia, Pentecoste, enfim, várias festas que tinha no Velho Testamento. E que agora os irmãos do Novo Testamento não praticam. Ah, você não vai lá na festa de Pentecoste? Não, por quê? Porque Jesus é tudo isso para nós. Não tem mais. Ou sábados. E lá os sábados está no plural, como eu disse para vocês na semana passada, que tinha vários tipos de sábados. Continue o texto, 17. Porque tudo isso tem sido o quê, irmãos? Sombras. Sombra das coisas que haviam de vir. Já veio. Nós não precisamos mais. Quem aqui usa GPS para voltar para casa? Quem aqui usa GPS para ir para casa? E se eu falar assim para você, eu quero que você vá na minha casa, quem aqui vai precisar de GPS? E o dia que você aprender a ir na minha casa, você vai precisar de GPS? Não, as sombras só eram importantes até que viesse a realidade. Olha só, eu queria tanto que você visse uma sombra, né? Mas você sabe o que é sombra. A sombra não é a realidade.
No Velho Testamento, o cordeiro era um cordeiro de verdade, era um bicho. Mas no Novo Testamento, quem é o cordeiro? Agora você precisa daquele bicho? Não precisa mais daquele bicho. Porque agora o cordeiro é Cristo. No Velho Testamento, o sábado era um dia da semana. Mas no Novo Testamento, quem é o sábado? Cristo. No Velho Testamento, você precisa de um ser humano, sacerdote, de uma equipe de levitas. Mas no Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? Cristo. No Velho Testamento tinha um prédio, um lugar que era chamado de casa de Deus. E Jesus chama a si mesmo de casa de Deus. Reconstruir, eu vou destruir esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E ele falava do seu próprio templo. E que nós somos essa casa viva de Deus. Mudou a cabeça, mudou o jeito de enxergar. Então não temos um dia especial. Agora, todo dia pertence ao Senhor. A adoração não está restrita a um dia, mas a vida inteira. Agora não é mais um dia, são todos os dias. Segundo, a igreja, né? A igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Efésios 2, 21, 22. Efésios 2, 21, 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo dedicado ao Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E qual é esse santuário que está sendo edificado para o Senhor, irmãos? Nós. Por isso o Novo Testamento diz que a igreja está na casa do irmão. A igreja que se reunia na casa dos irmãos. A casa não é o templo, os irmãos é o templo. E não é você que é o templo. Você é uma pedra do templo. Você não é o corpo todo. Você é membro de um corpo. A comunidade é a casa de Deus. Deus habita a comunidade. Eu sei que o meu irmão Irã, quando ele vai reunir aqui com a gente, ele fala assim, ó, Deus estava te esperando você chegar aqui. Eu fiquei pensando assim, o que ele estava fazendo aqui com essas cadeiras vazias? Não, ele está na igreja, que é o seu corpo. Então esse lugar aqui não é a casa de Deus. Sagrado não é esse lugar aqui, esse palco que eu estou pisando. Sagrados são os irmãos. E se eu sou individualmente templo do Senhor, como o Novo Testamento também ensina, o altar está dentro de mim. Agora presta atenção aqui. Se o Santo dos Santos, não tem aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde é o Santo dos Santos? Lá em Jerusalém? Não, o Santo dos Santos é essa consciência de que eu estou na presença de Deus. Que dia é sábado? Todos os dias. Eu sou casa de Deus. A igreja que está lá onde você trabalha. Onde você trabalha? Quando você chega lá, o que chegou? A casa de Deus. Você está andando pela rua. Quem está andando pela rua? A casa de Deus. Você pegou o Uber. Quem está pegando o Uber? A casa de Deus. Você está lavando vasilha. Quem está lavando as vasilhas? A casa de Deus. Você está embalando o seu bebezinho. Sabe? Quem está embalando o bebezinho? A casa de Deus. Você está namorando. Quem está namorando? A casa de Deus. Você está indo no lugar. Quem está indo? A casa de Deus. Você está prostituindo. Quem está prostituindo? Veja a seriedade. A casa de Deus. Não é isso que Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo.
E aquele que se une a uma prostituta torna-se uma com ela. E como eu vou pegar a casa de Deus, um membro do corpo de Cristo, e me unir a uma prostituta? Então, sagrado não é cantar aqui, é qualquer lugar. A igreja não é mais um lugar físico, mas uma comunidade espiritual habitada pelo Espírito Santo do Senhor. A igreja não é mais um lugar físico, mas uma comunidade espiritual, é o corpo de Cristo. Terceiro, o sacerdote. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes no Velho Testamento eram ungidos do Senhor, o servo do Senhor, aquele que trazia o sacrifício para Deus, aquele que estava diante de Deus pelo povo. Quem poderia fazer isso? Só o sumo sacerdote. Uma vez no ano, onde? Em Jerusalém, no templo, no sábado, oferecendo os sacrifícios. Você não podia ir. Você tinha que levar o sacrifício para o sacerdote oferecer. Quem ministrava ao Senhor? Os sacerdotes. Por isso, muitas igrejas constroem uma espiritualidade que faz mal. Porque a gente pensa que tem uma pessoa mais abençoada do que outra. A gente pensa que tem uma irmã que tem mais unção do que outra. Então vou lá para ela me revelar. Eu vou lá para o pastor orar. Os programas de rádio, vem aqui no lugar da bênção. Se você vier aqui na sexta-feira 13, não, na sexta-feira 13 ninguém faz isso, né? Na sexta-feira, o irmão ungido, fulano de tal, vai estar aqui, ele vai revelar você, porque eu sou profeta e eu vou falar. Como se Deus agora ainda tivesse pessoas que têm acesso melhor e livre diante dele. Outros irmãos mais ungidos não temos. No Novo Testamento, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. O que está escrito lá? Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te pergunto, irmãos, quem aqui é sacerdote? Você e eu, todos nós. A igreja é um reino onde só tem sacerdotes. É o que está escrito em Apocalipse 1:6. E ele nos fez reis e sacerdotes. Quem? Todos os irmãos. Imagina um irmão da velha aliança, um sumo sacerdote, com as suas roupas sacerdotais, encontrando com um irmãozinho lá da África, um egípcio. Um egípcio. E aí ele vai conversar com esse irmão e ele vai dizer, eu também sou sacerdote. E ele vai dizer, isso é uma blasfêmia. Você não leu o livro de Levítico? Você não pode ser sacerdote. Esses cristãos são hereges, porque eles chamam de sacerdote todo mundo. Mas a Bíblia diz que a igreja é sacerdote. No Velho Testamento, se você transicioná-lo para cá, do jeito que é o Velho Testamento, quem tem que orar? O pastor. Quem tem que visitar? O pastor. Quem tem que pregar? O pastor. Quem tem que abrir a reunião? O pastor. Quem tem que fazer o batismo? O pastor. Quem tem que celebrar o culto? O pastor. Quem tem que fazer o casamento? O pastor. Mas no Novo Testamento, quem pode fazer? Qualquer irmão. O pastor é a pessoa que ensina que qualquer pessoa pode pregar. Desde que saiba pregar, que tem o dom para falar, enfim. Mas qualquer irmão, que Deus deu o dom. Quem é que pode orar pelos enfermos? Qualquer irmão.
Quem é que tem que visitar? Todos os irmãos. Quem é que tem que pregar o evangelho? Todos nós. Quem é que tem que visitar? Todos nós. Achei engraçado um dia um pastor que estava ensinando a sua congregação, dizendo, aí ele recebeu uma ligação, irmão, 3 da manhã, pastor, a fulana de tal aqui ficou endemoniada. Aí ele falou, irmão, expulsa aí em nome de Jesus, amém. Desligou o telefone. Expulsa você. Pastor, o senhor já visitou a fulana de tal? Não, irmão, visita lá, depois você fala para lá que eu vou também. Depois de manhã eu vou poder ir lá visitar, mas vai lá também visitar. Mas a nossa cabeça é assim, irmãos. A Graciele. A Antônia. A Antônia está passando uma necessidade e precisa de ser visitada. Está passando um período difícil na vida dela, está triste, está chorando, está precisando de ajuda, precisando de uma ministração. Aí, gente, eu não sei o nome do povo. Aí a irmã Márcia, que não tem pedigree, não tem PR no nome, é só a Márcia, da igreja, a irmã da igreja. Vai lá visitar a Antônia. Aí, o irmão, cada um de outros, como é que chama aquela irmãzinha lá? Aquela que está lá no... A Carmen. A Carmen também vai lá visitar a Antônia. Ela recebeu 5 visitas das irmãs. O pastor não foi. Nem a Ivone foi. Nem o Robson foi. Nem a Fabiana foi. Aí ela diz, poxa, a igreja não me visitou. Porque só é visita se for oficial. E quando é oficial? Quando o pastor vai. Porque a nossa cabeça ainda é, o pastor é o cara. Não, o pastor é alguém que tem um dom de ensinar ou de pastorear para dizer para a congregação que nós somos um reino onde todos nós devemos fazer tudo. E também o pastor. Mas não só o pastor. Também o pastor, também a missionária, também o apóstolo, também o profeta. Para nos ensinar que todos nós somos um reino de sacerdotes. Aonde nós oficializamos o sacerdócio. Todos os dias, em todos os lugares, através de todas as pessoas. Fazendo o quê? Último ponto. Culto integral. Pode vir aqui, meu querido. Último ponto aqui para a gente concluir. No Velho Testamento nós temos o sábado, o sacerdote, o templo e o sacrifício, certo? Sábado, sacerdote, templo e o sacrifício. No Novo Testamento nós temos todos os dias, em todos os lugares, através de todos. Qual que é o sacrifício? Qual é o culto? Por isso eu não chamo, assim, vamos abrir o culto. Não sei se vocês já repararam. Eu não falo, vamos abrir o culto. A pergunta que eu faço é o seguinte, o que você estava fazendo antes de vir para cá? Você não estava em culto? Você estava servindo quem? Fazendo o quê? Para quem? Antes de vir para cá. Porque o que você estava fazendo é uma espécie de serviço. Para quem? Para você? Então você é Deus. Para a sua família? Então a sua família é Deus. Para a sua empresa? Então a sua empresa é o seu Deus. Porque o serviço que nós fazemos é para alguém. Os cristãos entenderam pelo Evangelho que nós vivemos para Deus. Deus não está procurando, de acordo com o texto que nós lemos, Deus não está procurando adoração. Deus está procurando quem? Adoradores. Nós somos adoradores de Deus. E qual é o culto que nós oferecemos para Deus? Eu lembro uma vez que eu estava com um irmão, um pastor,
A gente era pastor do mesmo lugar, tinha vários pastores auxiliares, e ele estava do meu lado conversando com o pastor presidente. E ele assim, tristonho, e ele falou assim, como eu gostaria de ter tempo para servir a Deus. E ele estava falando sobre ser de tempo integral na igreja e não trabalhar fora. Como eu gostaria de ter mais tempo para servir a Deus. Porque eu trabalho muito e não consigo estar em todas as programações da igreja. Aí o pastor falou assim, não, você tem que ter fé, irmão. Você tem que crer que Deus vai te sustentar com o que a igreja for conseguir te dar. Dá um passo de fé. E eu já estava com essas coisas tudo dentro de mim. Aí o pastor terminou de conversar com ele, eu abracei ele e eu falei, irmão, você não é de tempo integral? Para Deus? Para o serviço? Não, eu gostaria de ser. E o que você faz para quem? O que você faz para quem? Você lembra do texto que eu li para você de Colossenses? Colossenses 3, 23? Colossenses 3, 23, vamos ver aí. Tudo quanto fizerdes. Vamos ler o anterior? Porque eu queria que vocês olhassem isso aqui, ó. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente o que, irmãos? Agradar a homens. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Pode ler o próximo? Tudo quanto fizerdes. Fizer o que, irmão? Você é contratado foi para que você fez? O que você fizer, ele vai dizer, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Qual é o nosso culto? Alguns cultuam também aqui dedilhando o teclado. Mas no meio da semana, ele tem que dar o culto a Deus lá na empresa onde ele trabalha. Fazendo o que ele faz para a glória de Deus, como um culto ao Senhor. Agora presta atenção aqui em mim. Agora para nós, não é mais o que fazemos, é para quem fazemos. Se nós fizermos para nós mesmos, é auto-idolatria. Se nós fazemos para o outro, é idolatria. Se nós trabalhamos para o Senhor, é adoração a Deus. Então agora, se é para Deus, eu vou modificar o jeito de fazer. Porque se eu fizesse apenas para ter dinheiro, é um trabalho de mercenário. Porque o mercenário trabalha pelo dinheiro. Nós ultrapassamos isso. Nós vamos além disso. Tem negócio financeiro envolvido? É claro que tem. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Mas nós vamos além. Nós fazemos para Deus e o nosso patrão não entende por que nós fazemos tão bem feito. Porque agora nós modificamos o jeito de trabalhar. A gente não murmura, a gente não reclama, a gente não chora, a gente não faz nada disso. Por quê? Porque aquilo é culto. É culto. Lavar vasilha para Deus. Imagine que você, todas as vasilhas da sua casa, você estivesse lavando para Jesus. Imagine que você vai sair cedo para trabalhar para Jesus. Para onde você está indo, meu bem? Estou indo para o culto. Fazer o quê? Tem uma reunião de vendas. E eu vou fazer de um jeito que glorifique o Senhor. Romanos capítulo 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais. Vamos ler junto essa próxima frase? Ou façais outra coisa qualquer.
ou façais outra coisa qualquer. O que é que a gente tem que fazer? Fazei tudo. Tudo. Arrancar dente, tratar dente, fazer varrer rua, ser empresário, ser pastor, agora já em Cristo, por causa de Cristo, por causa da mente de que agora eu sou um adorador. Não importa se eu estou na praia de férias ou no campo missionário, porque tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Agora não é mais assim, se eu canto aqui na reunião, ou se eu canto debaixo do chuveiro. Um dia eu estava falando para os irmãos, aqui, assim que eu cheguei aqui fora, alguém disse, não podemos cantar de qualquer jeito lá na frente. E eu disse, não podemos cantar de qualquer jeito em lugar nenhum. Porque nós cantamos para Deus em qualquer lugar. Tudo que fazemos para o Senhor. Os irmãos estão aqui, é claro, devem ser referência para os irmãos. A Bíblia fala sobre isso sim. Que aquele que ensina terá um julgamento maior. Porque tem que ser padrão para os fiéis. Mas os fiéis têm responsabilidade de cantar em santidade aí onde nós estamos. Porque aqui é só estratégico para a gente direcionar. Porque todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Os irmãos que estão jogando aqui na tela. Os irmãos que estão organizando lá no laptop a música. Os irmãos que estão ali na portaria recebendo. O que é idolatria, irmãos? É servir outros deuses. Quando a gente está lá no mundo servindo, nós devemos servir ao único Deus vivo e verdadeiro, fazendo tudo para a glória de Deus. Cuidar do seu marido para a glória de Deus. Cuidar da sua esposa para a glória de Deus. Dar aula. Não é que você vai lá dando labachéria, escrevendo lá enquanto você está dando aula. Não, é falando 1 mais 1 é 4, mas é ensinando de um outro jeito. Não é porque agora lá na sua empresa você vai orar antes de começar. Não. É um outro jeito de viver. Que só é possível quando alguém começar a perguntar assim, fulano, na empresa dele, é muito diferente. Lá a gente se sente tratado com dignidade. E ele vai perguntar, por que você é assim? Aí você vai dizer, porque eu faço para o Senhor. Eu lembro de 2 histórias para a gente encerrar. Vou te contar 3 historinhas para a gente encerrar a nossa reunião. De um homem que construía aquelas valas. Sabe aquelas valas para colocar aquelas manilhas? Ele construía aquilo. Ele fazia parte de uma empresa que construía aquilo. Naquela época não tinha essas máquinas. Era tudo na mão mesmo. E todo mundo começou a reparar que um dos funcionários ali, quando terminava de construir aquele buraco, aquela vala. Sabe o que é isso, né? Vala. E aí ele pegava a enxada e colocava sobre o queixo e ficava olhando ali um tempinho. Ele pegava, subia no caminhão, assinava lá e eles iam embora. Todo dia o caminhão atrasava um pouquinho porque ele terminava. Colocava a enxada aqui no queixo, fechava os olhos e ia embora. E um dia alguém falou assim, mas por que você faz isso, cara? Todo dia, quando termina o serviço, você pega essa enxada e coloca no queixo e fica lá um tempinho. É mantra? O que é isso que você faz? E eles, não, eu não estou olhando para a vala. Eu estou falando assim, Jesus, amanhã o pessoal vai chegar aqui e vai encontrar essa vala tão bem feitinha. E vai dizer, uau, que vala tão bem feita. Eu quero dizer que eu fiz ela para o Senhor. Eu fiz para o Senhor. Um corredor chegou, fizeram até um filme deles. Um casal de missionários estavam sendo preparados para ir para o campo missionário. E um deles, o rapaz, ele era um atleta, maratonista. E esse maratonista estava treinando para as Olimpíadas.
Acho que fizeram até um filme chamado Carruagem de Fogo. Se eu não estiver enganado, é nesse filme. E essa é uma história verídica desse corredor, desse maratonista. E eles estavam no período do treinamento dele, era exatamente o período que ia terminar o treinamento missionário para eles casarem e ir para o campo missionário, esse casalzinho de namorados. E aí chegou um período que o treinamento exigiu mais dele, e aí ele ficou dividido entre uma coisa e outra. A moça chegou para ele e falou assim: olha, você sabe que Deus me chamou para o campo missionário. E eu vou para o campo missionário, essa é a minha prioridade. Mas eu amo você e eu quero me casar com você, e você precisa decidir se você vai ser maratonista ou se você vai ser missionário. Cara, ele ficou poncovô, né? Oncotô. E aí ele foi orar. Ele foi falar com Deus. E aí ela disse: você já tomou a decisão? Ele disse: já. Eu sinto que Deus me fez para correr. E quando eu corro, eu sinto que Ele fica feliz. E eu vou correr para fazer Deus feliz. Então você pensa: mas maratona? Outra é o campo missionário. Não importa. Porque quer seja maratona, quer ser campo missionário, ambos precisam viver para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando eu chego no meu trabalho, eu vejo um negócio para fazer, eu vou passando direto, eu penso assim: é para Jesus. Eu estou no culto, eu tenho que guardar. É como se eu pensasse assim: se Jesus estivesse trabalhando aqui nesse lugar, como Ele trabalharia? Se Jesus fosse o meu chefe, como eu trabalharia para Ele? É a Cristo Senhor que está servindo. Aí cessa a murmuração, a briga. Sabe como que eu vivo por causa dessa nova mentalidade? Assim, ó. A pessoa me contratou lá para lavar cadeiras. Todas essas cadeiras aqui. Me contratou para lavar cadeiras. Ele não falou quantas, ele falou para lavar cadeiras. E contratou mais 3 pessoas para lavar cadeiras. E eu estou lavando cadeiras para Jesus. Como se Jesus fosse sentar nela e fosse olhar para ela. Então eu vou caprichar. É para Jesus. E os outros meus colegas tá lá conversando, falando do jogo de futebol, brincando. E não lava as cadeiras não. Irmão, você acha que eu estou preocupado se ele está lavando, se ele vai deixar eu lavar sozinho? Primeiro porque eu fui contratado para lavar cadeiras. O chefe não falou assim: olha, tantas para você, quantas para ele. Não, eu estou aqui para lavar cadeiras. Se eles vão lavar ou não, ele é com eles. Eu fui contratado para lavar cadeiras para a glória de Deus. Não importa se eles estão jogando sobre você, não está. Porque é a Cristo Senhor que eu estou servindo. Certo de que eu vou receber a coroa, a recompensa de acordo com o texto. Então qual que é a nossa mente assim do Novo Testamento? Nós somos o povo de todos os dias, em todos os lugares, por meio de todos, fazendo tudo para a glória de Deus. Uma igreja de todos os dias, em todos os lugares, por meio de todos os irmãos, fazendo de tudo para a glória de Deus. Vamos ler? Todos os dias, em todos os lugares, por meio de todos, fazendo tudo para a glória de Deus. Por isso que o culto não termina. Nós vamos terminar a reunião. O culto não termina nunca mais. O culto só começa quando a gente nasce de novo e nunca mais para. Porque agora o seu lazer é culto. Você fazendo qualquer coisa é culto. Então, o que modifica é o jeito. É o quê? Porque agora a gente faz de uma maneira em que Deus vai dizer: Ele é um adorador. O jeito que Ele faz negócio, o jeito que Ele ganha dinheiro, o jeito que Ele doa, o jeito que Ele faz para a glória de Deus. Uma igreja não do sábado, mas uma igreja de todos os dias.
Uma igreja que não tem um templo, é o templo. Uma igreja que não tem levitas, todos são sacerdotes. Uma igreja que não tem sacrifícios, tudo é culto, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus.